A franquia Predador sofreu tanto nos últimos 30 anos no cinema que é impressionante como um filme que não vai pro cinema consegue ser tão bom desde o primeiro filme. E esse já é o primeiro grande ponto do filme. Ele estreou diretamente lá no Star+, o que por um lado me parece ser muito bom, que tira a pressão de uma bilheteria, mas deixa de fato um dos melhores filmes desde o clássico fora do cinema. Eu queria tanto ter visto esse filme no cinema, pelo menos a primeira vez. Infelizmente não vai acontecer, porque já vi, né? Então já era. A questão é o que? O fato de ele ser só mais uma adição de catálogo do Star Plus deixa o diretor muito mais tranquilo para poder trabalhar. E isso é um fato muito interessante, mesmo sendo uma franquia extremamente estabelecida, com várias coisas que aconteceram que são importantes. Mas o fato de não ter essa pressão por bilheteria, o diretor consegue trabalhar mais tranquilo. Eu, no primeiro momento, nem me interessei muito em ver esse filme. Quando saíram os trailers e tal, eu já estava completamente desanimado de Predador. Mas foi um grande recomeço para essa vontade de retornar para essa saga que é tão legal em alguns filmes. Ele não necessariamente precisa ser assistido primeiro, mas seria bom se você assistisse o primeiro. A questão é, ele usa elementos do primeiro filme sem necessariamente você precisar vê-lo. Seria legal, os outros pode esquecer completamente, mas seria legal se você pudesse ver o primeiro antes de assistir esse, porque tem alguma coisinha ou outra que ajuda mais a entender uma narrativa ou outra, até o segundo, na verdade. Porque tem alguns elementos, como por exemplo, ele não caça se a vítima não for uma ameaça ou se ele acha que não é uma ameaça para ele, o predador. Então tem elementos que aparecem no primeiro e no segundo filme que nesse aqui ele considera como se você já soubesse dessa história antes. Mas vamos primeiro de tudo à sinopse. Em 1700 e lá, os índios americanos estão lá tranquilos e felizes, mas a Índia Naru quer se provar para a tribo e quer mostrar que pode caçar um grande animal sozinha, sem a ajuda de ninguém, porque é quase um ritual de passagem que eles têm na tribo deles ali. Então eles vão atrás de ursos, de bichos grandes que possam bater de frente com o ser humano, quase igual o predador. Mesma linha de pensamento que essa tribo tem, o predador tem, só que com outras formas de pensar, né? A tribo cuida mais da natureza de certa forma. E nesse quesito, ela sempre é deixada de lado, afinal, na cabeça dos indígenas daquela época, não, ela tem que ficar em casa, ela tem que ajudar a cozinhar. E é isso, ela não tem que inventar de caçar nada. E o irmão dela fica toda hora falando isso pra ela. E ela é muito bem treinada. Quem faz a Naru é a Ammi Thunder. Ela consegue fazer alguns momentos um pouco frágilzinho, outros momentos bem elaborado, dá pra ver que ela tem uma estratégia muito boa ali. Ela consegue usar algumas armadilhas e nesse filme tem algumas frases que são usadas do filme original, o que é muito legal. O resto do elenco é totalmente irrelevante, o que interessa mesmo é ela. Quem dirige é o Dan Trachtenberg, ele dirigiu o ótimo Rua Cloverfield 10, dirigiu o primeiro episódio de The Boys, e ele vai muito bem nesse filme, consegue mostrar alguns elementos desde a parte do treinamento, porque ela tá treinando para caçar uma criatura. Não imaginava que seria o predador. Desde o treinamento dela para caçada até as partes mais de terror. Partes em que você não consegue ver o predador e esses elementos meio, sabe, ele tá ali, ele não tá. Isso me lembrou muito do primeiro filme, porque como é uma floresta novamente, nós não sabemos necessariamente onde esse predador está. E eu gostei do próprio desenvolvimento do predador. E olha que é raro disso acontecer em filmes de terror, que nesse caso não é tanto, mas até tem um pouco. Que é, ele vai caçando novos bichos e vendo qual é o maior predador da região para ele se tornar o predador. Isso é uma mitologia que tem na própria história do predador, que é bem mais aprofundada no segundo filme. E ainda falando um pouco do diretor, as ótimas tomadas que ele faz, alguns planos muito bonitos. Às vezes, por exemplo, a Naru, ela tá caçando um bicho, aí tem uma árvore no meio da tela, galhos, o bicho de um lado, ela do outro.
de uma maneira que você consiga entender exatamente o que está acontecendo em cena, fora os elementozinhos que são colocados ao longo do filme inteiro, que são extremamente úteis para o clímax, para o grande final do filme, que algumas pessoas podem até achar um pouco... O final eu gostei, mas ele não é aquele final tão extraordinário quanto em filmes de ação normalmente são. Ele é um final bem feito. Existem alguns outros elementos como os colonizadores que aparecem lá, que a gente não consegue entender direito o idioma deles, a gente só consegue entender o idioma da Naru, o que é muito legal. Afinal de contas é um filme de 1700, então ele pode ser encaixado em qualquer parte das Américas, não necessariamente só nos Estados Unidos. Mas o que indica que ele é dos Estados Unidos é por um pequeno trechinho, que eu não vou falar o que acontece, que ele remete aos outros filmes. Outro destaque que eu tenho que falar aqui, que não tem como, que é o excelente visual do Predador quando ele aparece. Ele aparece pouco, igual um pouco o Tubarão, sabe? Que você vê só um elemento aqui e outro ali, o que é ótimo para você criar um clima de suspense e tensão. Conforme eu falei, ele pode estar naquela árvore, ele pode estar ali embaixo, não tem como saber porque não dá pra ver ele, é ótimo isso. Mas quando ele aparece, o visual dele é bem alienígena, bem assustador em alguns momentos. E assim, é um dos melhores filmes desde o primeiro filme. Eu não sei se é o melhor. Você deixa aqui nos comentários e a gente discute depois. O Predador, a Caçada. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. E se você quiser que eu faça a crítica dos outros filmes, deixa aqui nos comentários.